Sim, sim. Laura está perguntando se eu posso ajudar com a demonstração do teorema da unicidade dos limites, tá? Qual a sua dúvida? Eu já sei, é isso aqui, né? É isso aqui, né? Tá aí, qual é o que você está achando difícil nisso? Assim. Não, aqui eu só tô peguei três números, A, B e C, de tal maneira que eles estão ordenados assim, né? O A é o menor, B é o do meio, C é maior. Aí eu só desmembrei aqui, ó. Significa que A é menor do que B e B é menor do que C, né? Aqui estava escrito como uma única coisa e aqui está escrito como duas. Por que eu fiz esse desmembramento? Porque no delta dos limites laterais, a gente não precisa trabalhar com módulo, então a gente vai fazer diferenças e comparar com delta, que é o que eu escrevi aqui, ó, que é justamente quando eu vou para um dos lados. E o menos delta menor do que x menos a é se eu multiplicar essa parcela aqui por menos um, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, lá está escrito assim, a menos x menor do que delta. Ok. Aí, isso significa isso significa que eu posso pegar essa expressão e multiplicar por menos um, tá? Se eu multiplicar por menos um, essa expressão aqui, né, onde o cursor está próximo, esses dois caras vão trocar de sinal, vai ficar x menos a. Essa desigualdade vai se inverter, então vai ficar maior. E se eu multiplicar delta por menos um, aí vai ficar menos delta. Tá ok? Então, essa segunda parte aqui
nada mais é do que essa primeira parte quando a gente multiplica por menos 1. Tranquilo? O que tem a ver com a unicidade? Tem a ver o seguinte. Tá aqui, né? Aqui eu tenho dois limites laterais, né? O da esquerda e o da direita. Então, significa que o limite ele só existe se esses dois limites laterais derem a mesma coisa. Por isso que é único. Não pode o limite, quando x se aproxima de A pela esquerda, ser diferente do limite do x se aproximando de A pela direita. Não pode, tem que ser único, né, para existir o limite. Então, isso é que é a unicidade. Tá? Esses dois limites seriam um só. Esses dois limites aqui são o mesmo. Tem que dar o mesmo. Deu para visualizar isso que eu falei? Bom, boa noite a todos. Tá? Enquanto vocês iam entrando na nossa sala virtual, eu abri para dúvidas, né? Por isso que eu estou todo esse diálogo aqui com o Lauro, mas eu não iniciei a aula, tá? Ele está só tirando algumas dúvidas. Espera aí, deixa eu ver o que ele falou. Então, a questão de inverter a relação de delta é para complementar entre o esquerdo e o direito. Não, essa inversão do delta que eu escrevi aqui, essa inversão aqui, é só para dizer que você tem duas maneiras de dizer a mesma coisa. Uma é escrevendo assim, para o limite à esquerda, outra é escrever assim. É escrever assim, ó. Veja que nessa escrita do material, é essa daqui. É a que está à nossa direita aqui. E a escrita aqui do meu rascunho, né, tá exatamente esse daqui. Mas os dois são a mesma coisa. Tá? Sendo que um é o outro multiplicado por menos 1. Está só explicando as possibilidades. Tá? É porque está escrito diferente, né, nos materiais. Eu já fiz isso de propósito para mostrar que eu posso fazer essas duas coisas. Pois bem, como eu estava falando, né, enquanto os alunos estavam entrando na turma, eu fui tirando algumas dúvidas e só comentando o que a gente fez, né? Na aula da manhã, a gente falou do teorema da unicidade, quer dizer, isso aí eu só fiz um comentário, né, sobre isso, tá? Vou deixar para vocês pensarem um pouco e formalizar essa demonstração. A gente viu esse exemplo S, né, a gente fez a continha para ele e viu que, de fato, ele não existe, né?
A gente, quando calcula esse limite usando o módulo, a gente tem que aplicar a definição de módulo, que é essa daqui, né? Aí ele vira uma expressão com duas sentenças. Então, vou ter que aplicar dois limites, né? Que é em torno do zero. E os laterais dão funções distintas. Aí a gente fez isso, né? Depois eu só fiz comentar esse caso aqui, a gente fez isso, né? Viu, primeiro abriu o módulo de x, depois fez o módulo de x por x, né? Viu que dá essas duas funções constantes. E aqui a ordem, aqui são duas expressões, tá? Escritas numa só. A expressão de cima, ou uma delas, é quando você considera o sinal positivo, tá? Então, quando x vai para zero pela direita, o resultado é 1 positivo. E quando x vai para zero pela esquerda, vai dar 1 negativo, né? Então, como esse limite dá dois valores, né? Os respectivos laterais dão esses respectivos valores, né? O mesmo valor em módulo, mas os sinais trocam. Então, isso significa que o limite não existe, né? Isso foi uma das coisas que a gente viu. Isso. Outra coisa que a gente começou a ver foi os limites envolvendo o infinito. Tá? Aí a gente comentou aqui da definição, né, que o x não se aproxima e sim se distancia, né, de qualquer número que você possa imaginar. Certo, eu explico de novo. Tá? Eu vou aproveitar esse embalo que eu estou fazendo uma espécie de revisão, aí aproveito e explico. Sim, retornando aqui para os limites infinitos, né, quando o meu x se aproxima de A, minha função ela começa a crescer sem controle. Então, esse x começa a se distanciar de qualquer número, como eu disse, e normalmente esse número é chamado de m. Né? Então, para todo m positivo, existe sempre um delta, também positivo, de tal maneira que, à medida que o meu x se aproxima do a minha função se distancia do m. Né? Como é para todo m, então você pode pegar o m que você imaginar. A definição para o negativo é idêntico, né? A diferença é que, como isso vai para mais infinito, nós pegamos o m positivo, né? De onde a minha função vai se distanciar dele. E quando a função vai para menos infinito, nós pegamos um n negativo. Né? E a minha função, à medida que o x se aproxima de A, ela fica cada vez mais abaixo desse n. Né? Não importa qual seja o n que você pegue. Aí também nós fizemos alguns comentários, né, e vimos a demonstração desse teorema 2.71. Vemos que quando uma função vai para zero, né, no limite, significa que se essa função for para o denominador, né, e a gente aplicar aproximar do mesmo cara que tende a zerá-lo, então a minha função vai para o infinito, né? Quanto menor for esse denominador, né, maior vai ser o resultado do meu quociente. E a gente aplicou limite numa expressão que dá positivo. Né? Então, isso significa que a minha função vai para o infinito positivo. E a gente resolveu esse primeiro exemplo aqui, né? O exemplo T. Então, só explicando novamente, né? Deixa eu mostrar aqui como foi feito aqui no materialzinho tá aqui. Então, primeira coisa que eu fiz, né? Eu apliquei nessa primeira igualdade, eu apliquei o limite do quociente, né? Virou o quociente dos limites. Aí essa parte superior,
né? Quando x se aproximar de 1, dá para notar que ela não vai dar zero. Então, quando x está próximo de 1, 3x vai estar próximo de 3. E algo próximo de 3. Quando eu somar 1, vai estar próximo do 4. Ok, aí agora, olhando a parte de baixo, né, a gente nota que tem um probleminha aqui, né? Que quando o meu x se aproximar do 1, né, esse x aqui vai ser próximo de 1, eu vou subtrair 1 dele. Então, algo próximo de 1 subtraído de 1 vai dar algo próximo do zero, que pode ser negativo ou positivo, né? Se esse cara for um pouquinho maior do que 1, essa diferença é positiva. Se esse cara for um pouquinho menor do que 1, essa diferença é negativa. Mas para o nosso caso, isso não vai fazer diferença, porque todas essas diferenças eu estou elevando ao quadrado. Então significa que a parte superior é positiva. A parte superior, que eu digo o numerador, né? O denominador também vai dar sempre positivo. Então significa que esse limite aqui, né, ele é um caso desse teorema, né? Mais ou menos, assim, podemos forçar a barra e dizer que é um caso desse teorema aqui. Só mostrando aqui. Porque meu quociente ele é positivo, né? Quando o meu x está próximo de A, nesse exemplo aqui, né? Então, como o de baixo está indo para zero, né? Que o f de x está indo para zero, né? Que é o de baixo. E aplicando o teorema, então isso aqui está indo para infinito positivo, tá? Essa é a ideia. Só terminando aqui de exibir o que a gente falou. Aí eu escrevo isso, né? Note que quando x, né, são valores pouco maiores do que 1, né, isso dá zero, né? Isso vai ser sempre positivo, ao quadrado também. Mesma coisa para quando x está próximo de menos 1 e é menor do que 1. Ok, aí eu concluo aqui baseado no teorema. Aí tem um outro caminho, né? Não sei se esse primeiro caminho deu para visualizar assim, a ideia. O primeiro caminho é indiretamente aplicar o teorema 2.7.1. Né? O segundo caminho voou no primeiro caminho. Tá, então deixa eu mostrar aqui agora. Vou mostrar nesse caso aqui. Bom, a ideia é a gente calcular limite. Meu x está indo para 1. E a minha lei de formação é essa. E aqui... Bom, é esse limite que a gente quer calcular. Ok. Aí é o seguinte. Meu x está se aproximando de 1. Tá? Aqui eu posso aplicar aquela primeira propriedade lá. Não, vou aplicar não, vou deixar assim mesmo. X está se aproximando de 1. Então, essa primeira parcela aqui está se aproximando do 3. Tá? Aí algo próximo do 3 somado a 1 vai dar algo próximo do 4. Tá? Então, isso aqui vai dar...
Ou ele não faz de novo. Vou ter que escrever de novo. Limite, limites. One. Que é isso que a gente quer. Ok. Então, quando esse limite, quando esse x estiver próximo de 1, né, voltando aqui à ideia, esse 3x aqui vai estar próximo do 3, somado a 1, então esse numerador vai estar próximo do 4. Então, a expressão de cima vai ser exatamente isso aqui. Não é assim? Você concorda comigo até o momento? Porque eu apliquei o limite no numerador, ele não zera, né? Deu isso aqui. E no denominador a gente ainda vai avaliar. Aí é o seguinte, a pergunta esse limite no denominador, ele está se aproximando do zero, né? Ele está tendendo a zero, né? Porque x está perto do 1. Quando eu subtrair, esse parênteses vai estar próximo do zero. Ao quadrado vai estar próximo do zero. Tá, tudo bem, mas aí é o seguinte, eu tenho que saber se os valores que ele se aproxima do zero, se eles são positivos ou negativos. E como essa expressão está ao quadrado, todos os valores desse denominador, né, dessa função aqui, completa, só pode ser positivos. Então, eu tenho 4 sobre algo que está próximo de zero e que é positivo. Então, o que isso significa? Que esse limite ele vai dar infinito positivo. Porque o de baixo está indo para zero e é positivo. Tá? É isso que está dizendo aqui por esse caminho, né? Isso aqui que eu estou, essa linha aqui, eu estou justificando que por mais que os valores, né, se aproximem de 1, por mais que aqui dentro, né, essa diferença seja positiva ou negativa, como está ao quadrado, vai ser sempre zero, mas são valores à direita, né, dele, são valores bem próximos do zero, mas valores positivos. Sempre que o denominador for para zero, o limite vai para o infinito. Mas aí a grande questão aqui, né, a grande discussão, né, porque se fosse simplesmente essa informação, acabaria essa discussão. Mas a grande questão é porque esse resultado aqui, ele pode ser infinito tanto positivo quanto negativo. Aí como é que eu sei cada um? É só olhar quais, assim, o sinal dos valores do denominador, né, da minha função do denominador. Aí, repetindo, né, como está ao quadrado, eu só posso gerar valores positivos. Então, essa aproximação do zero que o denominador faz, são aproximações
pelo lado positivo, né? Aqui não gera números negativos. E como o numerador também é positivo, né? Positivo com positivo, né? No jogo de sinais, né? A gente faz jogo de sinais na divisão também. Vai dar positivo. Como o denominador está indo para zero, então o meu limite está indo para mais infinito. Esse x indo para 1 foi do exemplo, né? Não tem uma razão específica, né? Eu, de propósito, coloquei o x indo para 1 porque eu sabia que esse meu denominador ia zerar. Assim, ia tender a zero, né? Isso. Eu só abri considerando os limites laterais. Se fosse elevado a 3, se fosse elevado a 3, é uma boa pergunta. Talvez não existisse o limite. Por quê? Porque pelo lado direito, né, os valores de x seriam maiores do que 1. Né, se eu considerasse pela direita, mesmo que aqui fosse ao cubo, o denominador ia ser sempre positivo, pelo lado direito. Então ele ia para infinito positivo. E do lado esquerdo, aqui dentro ia ser valores negativos, ao cubo continuaria sendo negativos. Então aqui ia dar dois limites distintos, né? Por um lado ia ser mais infinito, por outro lado ia ser menos infinito. E não ia existir o limite, né? Nesse caso que foi comentado aqui pela pergunta do Paulo Henrique. Muito bem. Aí as outras seguem a mesma ideia. Aí só comentando o segundo caminho, né, que é o caminho mais popular, né, tem o caminho do teorema e tem esse caminho aqui, né, que é o caminho do estudo dos sinais. Tá? Eu fiz o estudo pelos laterais, exato. Aqui você pode fazer o estudo via limites laterais. Isso. X pelo lado positivo vai ser sempre positivo porque está ao quadrado. Exatamente, né? Vai ser 4 dividido por um número extremamente pequeno. Então, essa divisão vai ter que ser máxima, né? Que quanto menor o denominador, maior é o resultado. Como ele é o menor, está indo para o menor valor possível. Então, a divisão tem que ir para o maior valor possível. Na verdade, vai dar um valor impossível, né? Que é infinito. Você não consegue dizer quanto ele vale, né? Não existe número que o represente. Aí o outro caminho, né, só retomando, foi esse aqui, né? O numerador representa uma reta e como ele é uma equação de uma reta, então ele vai cortar uma vez o eixo do x, né, que ele vai cortar nesse valor aqui, menos 1/3. Se a gente substituir 3x mais 1 por menos 1/3, isso aqui vai dar zero, né? Muito bem, aí se eu pego valores menores do que menos 1/3, né? Por exemplo, se você pegar menos 1, aqui nessa primeira parte vai dar menos 3, mais 1, menos 2, né? Então, um valor aqui vai ficar aqui à esquerda, né? No caso, vai ter uma imagem negativa. E qualquer número maior do que menos 1/3 aplicado aqui, né? Em 3x mais 1, ele vai dar valores positivos, né? Que foi o que eu escrevi aqui. Esse 1 é o zero da função do denominador, né? Se eu troco x por 1, isso aqui dá zero, né? Aí eu escrevi aqui o zero. Aí eu aproveitei e escrevi na de cima só para comparar, né? Aí, repetindo a mesma ideia que eu venho falando, né, desse caso, como está o quadrado, então todas as imagens dessa função aqui serão positivas, né? Vai ser uma parábola que toca só nesse ponto o eixo do x, né? Aí, como é o quociente, aí a gente faz a divisão, né? Do menos 1/3 para a esquerda,
vai ser valores negativos dividido por valores positivos, que vai dar valores negativos. Nessa parte central aqui, que é de menos 1/3 para 1, as duas funções vão dar valores positivos, aí menos com menos é mais, né? A gente faz o jogo porque é uma divisão. Então esse pedaço vai ser positivo, assim como depois do 1, né? Que todo mundo aqui é positivo. Então o que isso significa? Que em torno do 1, né? Valores próximos do 1 aqui, a minha imagem vai ser positiva. E é o que o teorema diz, né? Se seu quociente é positivo, quando o seu x está próximo de 1, então o limite é mais infinito, né? É direto o resultado, pelo teorema. Ele diz isso, né? Se teu quociente é um valor positivo, então o seu limite vai para infinito positivo. Eu escrevi só esse teorema, tem o teorema no sentido negativo, né? Essa fração aqui dando negativo significa que esse limite vai para menos infinito. Tá? É o mesmo teorema, eu só apresentei um, porque o outro segue a mesma ideia. Então, por exemplo, esse segundo aqui, ó, o que a gente nota, né, por esse comentário que eu acabei de fazer? X está próximo de 2. Mas na minha expressão aqui tem um menos na frente do x, né, menos x. Então significa que esse numerador vai ser 1 menos algo próximo de 2. Então esse numerador vai ser algo próximo de menos 1. Bom, o numerador vai dar negativo. E o denominador vai dar positivo, né? Porque está ao quadrado também. Assim como no exemplo T. Então, como esse quociente vai dar negativo, né? Próximo do 2, é por essa razão que dá menos infinito, né? Seria uma ideia semelhante e equivalente ao teorema 2.7.1, né? Repito, né? Que eu fiz para positivo, mas para o negativo também vale da mesma forma. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas aí os outros casos, né, tanto V como W, seguem a mesma ideia. Se vocês acham que eu devo fazer, é só dizer, tá? Porque se acha que já é suficiente o que eu fiz aqui, eu vou passar adiante. Então, o que vocês me dizem? Ok. Se, por exemplo, alguém ainda achar que não deu para visualizar ainda, não tem problema. No final, tá? Mostrar o V, né? Repetir qual? O U que eu fiz ou o U que eu comentei? O U, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... eu faço esse U e vocês pensam nesse outro, tá? O outro aqui é a mesma, é o limite lateral, né? A mesma expressão. Bom, então vamos aqui para U, né? Então a U, o item U é limite x está indo agora para 2. Está indo para 2. E a minha expressão é essa daqui. É 1 menos x e x menos 2 ao quadrado. É isso, né? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos observar o que acontece aqui. Bom, se eu fizer aplicar a propriedade limite do quociente como sendo quociente dos limites, então isso aqui vai ficar assim.
vai ficar assim. Deixa eu fazer aqui. Não. Agora deixa eu só colocar o limite em cima e embaixo. Então, vai ficar assim. E assim. Né? Não é assim que fica. Se eu aplicar o limite do quociente, né? Fica o quociente dos limites. Então, o que a gente percebe? Que esse numerador aqui, ele não vai zerar. Só quem vai zerar é o denominador. Aqui, o que isso significa? Que como o denominador vai zerar e o numerador não vai, então eu só tenho que observar se ele vai. Eu sei que ele vai para o infinito, mas aí, né, só com essa informação, né, só pelo fato do denominador ir para zero, já é garantido que o meu quociente vai para o infinito, né, porque o numerador vai para o número. Mas a pergunta é para qual, né? Para menos ou para mais, né? Essa é a pergunta. Então, se a gente olhar o limite da função de cima, aqui vai para menos 1, né? Porque x está próximo de 2, e 1 menos algo próximo do 2 vai dar menos 1. Então, vamos só escrever isso. Isso aqui vai dar menos 1. E o de baixo, eu vou copiar inicialmente esse limite aqui. Pronto. Aí, o numerador é menos 1. O denominador está se aproximando de zero. Mas esses valores próximos de zero, eles são positivos ou negativos? Na verdade, eles serão sempre positivos, né? Mesmo que esteja bem próximo de zero. Por quê? Porque a expressão de baixo está ao quadrado, né? E qualquer coisa ao quadrado é sempre positivo. Então, eu tenho que meu numerador é negativo, meu denominador é positivo, então o resultado vai ser algo negativo, né? Porque como é divisão, fazemos o jogo de sinais, e menos com mais dá menos. E como eu sei que ele está indo para zero, então isso vai para o infinito. Logo, ele vai para o infinito negativo. Integral não. Pronto. Então essa é a ideia. Tá? Assim, fazendo de maneira intuitiva, meio sem se prender muito àquele teorema. Tá? Ok. Ficou claro, né? Aí a ideia para os demais é seguir essa ideia. Você pode seguir também sem problemas. Lembrando que essa ideia que eu falei agora, ela é baseada nesse teorema, né? Esse teorema fundamenta um pouco disso, sendo que, novamente, né, o teorema ele amarra quando a fração dá positiva, né? Nosso exemplo aqui, esse último, né, no caso que a Brenda pediu, a minha fração ele dá negativo, né? Por isso que ele vai para menos infinito. Pois bem, então esses dois aqui eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Isso não significa que eu não vá fazer, mas é só para vocês também exercitarem, né? Apesar de ter exercícios lá embaixo. Muito bem, então aqui, essa parte, né, são as propriedades de limites infinitos, né? Então tem esse horror de propriedade aqui, sendo que, peraí, a ideia é só que menos 1 dividido por um número pequeno é igual a menos infinito, é exatamente isso. Porque esse número pequeno que você escreveu aí, né, no teu comentário, ele é positivo pelo fato da função que está no denominador, né, ser tá ao quadrado. E menos com mais dá menos, né, por isso que dá menos infinito. Mas é por aí, tá?
Ok. Então, aqui eu tenho 6 propriedades, tá? Que são bem semelhantes às propriedades que a gente viu inicialmente, né? Que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, aí tem o do produto e tem o do quociente, a gente meio que trabalhou, né? Esse teorema ele trabalha um pouco o limite do quociente. Lembrando que não tem como existir limite se no meu quociente, né, as duas funções, ambas forem para infinito, né, ficaria infinito sobre infinito, isso não é determinado, né, isso ninguém sabe quanto dá. Nem zero sobre infinito, né, nem infinito sobre zero. Todas essas contas que envolvem zero e infinito, a maioria delas não são determinadas. Por isso que não tem aqui o limite do quociente, né? Agora, mais uma observação que a gente faz aqui é que no meu texto, essas 6 propriedades, se eu não escrevesse no formato que eu escrevi, elas virariam 12, né? Porque tem a escrita quando o f está indo para mais infinito e o g também, então a soma vai para mais infinito. Se meu f e meu g ambos vão para mais infinito e eu considerar a diferença, também é determinado, né? Você tem o infinito menos infinito, eu não sei, ninguém sabe quanto isso dá, né? Por mais que a cardinalidade de um seja maior do que a outra, não é determinado esse, esse valor, né? O infinito é uma ideia, ele não é um número. Então, por exemplo, esse i, o item i, ele na verdade, para aqui acho que tem um erro. Tem. Aqui não tem esse sinal de menos. Aqui só tem sinal de mais. Sinal de mais, não estou falando que tem muito, não. E de fato tem muitos sinais aqui. Na verdade, aqui é só o mais, tá? Esse menos aqui, descarte. Porque quando o f for menos infinito e o g também for menos infinito, esse limite aqui vai ser menos infinito somado com menos infinito, né? Ele vai dar menos infinito. Essa é a ideia, tá? Esse menos aqui não existe. Aqui ele existe nesse, né? No item I4. Bom, segue a mesma ideia, as demonstrações como eu fiz para as propriedades, né? Segue a mesma ideia das demonstrações. O que eu estou querendo falar é que eu não vou, não é que eu não vá fazer, tá? Eu só não vou fazer todas. Aqui a gente fez, né? A gente trabalhou todas as propriedades, tanto do P1 ao P4, né? A razão disso é porque essas propriedades, né, elas são os cargos-chefes do resto do conteúdo. Então, aqui eu só peço que vocês escolham uma, né? A gente vai discutir só a demonstração de uma. O 2, né, o I2, tá? Deixa eu só ver a pergunta do Antonioni. Menos infinito somado com menos infinito. É menos infinito, não é? Exatamente. Por isso que não pode ter sinal de menos aqui. Aqui está mais ou menos, mas na verdade é só o sinal de mais. Tá? Esse sinal de menos aqui não existe. Muito bem, então vamos fazer o item 2, né? Já que foi solicitado ele. Aí, mais uma coisa. Aí solicitaram outro, né? I4 e I5. Tá, eu faço um, no caso eu faço o I2, tá? Aí dependendo do I2, aí você vê se é necessário fazer mais um. O cargo-chefe que eu disse são as propriedades iniciais do limite, né? Porque essa propriedade aqui, essas propriedades que a gente está discutindo, são propriedades que vão para o infinito. Ok. Tá. Eu sei que tem muitos pedidos, né, aqui. Daqui a pouco, se pedirem muito, eu vou ter que sortear. Olha, já pediram para sortear. Mas vamos fazer assim.
O I6, indiretamente, a gente já comentou dele, né? Eu comentei disso daqui e a demonstração desse teorema abraça um pouco essa ideia, né? Então, por hora, o I6 eu vou deixar para vocês tentarem, né, demonstrar, brincar com ele. Eu vou começar com esse 2 aqui, né? Como eu falei, aí quando a gente terminar essa demonstração, aí a gente vê. A gente vê qual delas, se é necessário fazer mais uma ou se é suficiente. Lembrando que aqui são duas informações, né? A primeira informação é quando tanto o meu f quanto o meu g, ambos estão indo para mais infinito, e tem o caso que eles ambos estão indo para menos infinito. Aí a pergunta é, vocês querem que eu faça qual? As minhas funções vão para mais infinito ou aqui as minhas funções vão para menos infinito? Menos infinito, ok. Então, vamos lá, né? Vamos escrever aqui as considerações. Deixa eu só colocar aqui, a gente está vendo limites infinitos. Muito bem. Então, aqui a gente vai considerar o I2. Então, o que a gente vai considerar é o seguinte, eu não vou escrever os limites não, tá? A gente já vai ser mais prático. A gente está considerando que esse limite vai para menos infinito. Pergunta, como é que eu escrevo usando a definição? Né? Como é que eu escrevo esse limite aqui usando a definição, no caso, para menos infinito? Quem sabe dizer? Muito bem, para todo n, então vamos escrever isso, né? For all. Aí esse n é positivo ou negativo? Negativo, né? Já disseram. Ótimo. Para todo n negativo. Diga aí. Acabou? A menos x? Não ainda, né? Muito bem. Existe um delta. Existe delta. Também positivo. Na verdade, também não, né? Existe um delta positivo. Tá ok. Aí agora sim que a gente vai para o x, né? Percebam que nessa definição, né, de mais infinito e menos infinito, meu x se aproxima de alguém, né? Que no caso aqui da propriedade é o a, né? X está se aproximando de a. E aqui eu não estou dizendo se é para mais ou aqui eu não estou dizendo se é do lado direito ou esquerdo, significa que são dos dois lados. Então, como são dos dois lados, a gente escreve em módulo, tá? Que no caso é a distância, já vou escrever direto, tá ok. Quando eu fizer x menos a em módulo, né, ou seja, não importa quem é maior, né, isso aqui vai ser menor do que delta, e isso vai implicar, né, que, tá, e como é que eu termino isso? F de x é menor do que m, perfeito.
Sendo que são dois limites, né? Tem o limite, tem o do F e tem o do G. Então, eu vou precisar diferenciar. Eu vou diferenciar assim. Esse aqui é o 1, tá? Para isso, aqui também tem que ser ΔI. Então, essa é o primeiro limite, né? A gente abriu pela definição esse limite, né? Reescrevemos esse limite aqui. Para reescrever esse, né? Para a gente não perder muito tempo, né? Basta perder tempo isso é para o caso I2 negativo. Para a gente não perder muito tempo, o limite para o G, né, ele indo para menos infinito, é idêntico ao que eu fiz aqui. Então, a diferença para essa escrita aqui é que a gente só vai mudar, ao invés de ser N1, né, porque o N1 a gente está usando para F. Para o G a gente vai ter que usar outra coisa. Né? Aí a gente vai usar N2. Então, deixa eu aproveitar isso aqui, né? Só fazer as modificações. Eu vou pegar esse texto todinho. Aqui eu vou só mudar. Então, aqui vai ser N2. Aqui vai ser ΔI. Consequentemente, aqui vai ser ΔI. Aqui não vai ser mais F, né? Vai ser o G, que é a definição para o segundo. E aqui N2. Muito bem. Então, tá aí as duas definições, né? Tá, o primeiro, né, está escrito em cima e esse segundo está escrito embaixo. A conclusão, eu vou estar operando as duas funções. Então, isso significa que eu tenho que primeiro arrumar uma maneira de unir essas duas expressões aqui. A pergunta é, qual seria o próximo passo? O que a gente teria que fazer? Pensando, isso é ótimo. Bom, o nosso x em ambas está se aproximando de quem? Do A. Isso. Sendo que na primeira, quem encurrala o x, né, na direção do A é o ΔI. E na segunda é o ΔI. O que isso significa? Que eu preciso pegar um delta comum, exatamente. E quem a gente pegou, né, tradicionalmente até o momento? Aí, tá, lembrei, né? O que tem ele? Também quero saber. Enquanto vocês, né, resolvem aí, eu vou continuar aqui a ideia. Sim, a nossa discussão parou no seguinte, né? A gente precisa de um delta em comum, né? A gente tem o ΔI, que o papel dele é aproximar o x do A, né, na função f, e o ΔI, ele tem o mesmo papel, né, de encurralar o x na direção do A através do g. É sério, vocês vão bater papo aqui, vou pedir silêncio aqui, eu tenho que pedir silêncio. Sim, então, o delta em comum que a gente fez, né, que a gente precisou nos outros casos, quando a gente precisava relacionar expressões, foi qual, né? No caso aí a gente só tinha duas opções, ou a gente pegava o mínimo, não, relaxa, tá tudo bem. Ou a gente pegava o mínimo dos deltas, ou a gente pegava o máximo. Então, qual a gente deve pegar, né? Quem lembra? Pega o mínimo. Então, tudo bem, então vamos, seja delta, né? Aqui
a escrita do seja delta como sendo o mínimo. Esse programinha ele é bem taxativo nesse sentido, né? Não dá para misturar texto com fórmula, aqui ele só escreve as fórmulas. Então, eu vou falando e vou colocando as fórmulas. Então, seja delta o menor valor entre os deltas. Com isso, vai ser garantido a... Não ainda, né? Eu sei que ele aprontou, mas não vou marcar o nome dele, né? Posso marcar um asterisco, é mais fácil. Muito bem, então eu peguei um delta que é o mínimo, significa que esse delta, né, esse mínimo que eu considerei aqui, já é garantido que esses dois fatos ocorram, né? Muito bem, agora eu preciso saber, tá, o que a gente quer saber, na verdade, né? A gente quer saber o que acontece no produto, né? E como é que a gente relaciona agora isso, né? Que a gente já considerou o delta, agora qual seria o próximo passo? O que isso implica, né? Só para não deixar obscuro, o próximo passo é mexer com essa parte aqui, ó, com os Fs, com os Gs. Antes de mais nada, esse N é negativo, né? As distâncias dos deltas já é garantido, porque eu peguei o menor. Então, tanto para o F como para o G, meu X está garantido que meu X vai se aproximar do A. Esse delta aqui, pegando o mínimo entre esses dois, garante isso, né? Garante esses dois fatos. Então, eu vou mexer com esses dois fatos. Bom, esse N1 é negativo, né? Foi dito aqui no início. Aí a pergunta, f de x é o quê? Ok, pronto, ele falou uma coisa interessante aí, né? A gente vai fazer o produto dos f's e fazer o produto dos m's. Mas aí a pergunta é, será que o produto vai dar esse sentido aí de desigualdade, né? Porque é isso que está em questão, né? Porque veja bem, N1 é negativo, né? Está aqui o cursor em cima do N1. O F também vai ser negativo, exatamente. Por quê? Porque o F é menor do que um número negativo, então ele vai ser negativo. Então, para a gente visualizar essa ideia, normalmente a gente faz com valores positivos, né? Se eu tenho, deixa eu só abrir uma aspas aqui. Se eu pegar A, dois valores positivos, né? A e B maiores do que zero. Na verdade, eu vou pegar logo uma galera aqui, C e D. Pronto, esses quatro valores são maiores do que zero. Além disso, aqui não dá para escrever. Tá, ponto e vírgula. Além disso, o A é menor do que B e o C é menor do que D. Todo mundo é positivo, A é um número menor do que B, C é um número menor do que B.
Então, o que implica isso daqui que eu vou escrever, né? O que implica isso daqui, ó? A em relação a C. Ah, não, desculpe, A e C. O que acontece com isso em relação a isso? Aqui não está um espaço, né? Vou botar aqui. Não sei se ele faz isso, né? Mas tá. No caso, eu estou perguntando, pronto, já responderam, né? Então, o que vai acontecer aqui é isso aqui. Se eu pego dois números positivos menores e dois números positivos maiores, né? Então, esse produto aqui que vai acontecer, né? Em particular, maior do que um, isso é garantido. Ótimo. Né? Se vou botar maior do que um. Muito bem. Ok, aí qual é o problema? O problema que está aparecendo aqui é o seguinte, aqui eu tenho valores negativos, né? Não são positivos esses valores. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever esses valores positivos. Então escrevendo esses valores positivos, né? Todos eles, tanto o F como o N1 e o G como o N2, para que ele seja positivo, a gente vai ter que escrever assim. Menos F de X menos G vou botar interrogação, menos N, 1. Tá aí. Com esse delta, eu quero saber o que acontece aqui. Ó. Essa interrogação é o que vai resolver nosso problema. No caso, quem é maior? É o produto dos Fs ou o produto dos Ns? Perceba que quando eu trocar de sinal aqui, aqui vai inverter, né? Quando eu trocar de sinal, o F negativo que vai ficar maior. Quando eu trocar de sinal aqui, é o G que vai ficar maior. Né? Muito bem, é o F vezes G que vai ficar. É o F vezes G que vai ficar maior. Isso. Então vamos escrever aqui. Pronto. Então, essa informação que nós temos. Aí na próxima linha, o que a gente vai escrever? Deixa eu apagar isso aqui. Nessa próxima linha, eu quero saber esse produto aqui, né? Aqui no F está menos, no G está menos, aí menos com menos vai ficar mais, né? Então vai ficar simplesmente esse produto, né? F de X, G de X. Não precisa. Deixa eu ver onde é que está aparecendo isso.
foi que houve aqui? Acho que não estava no látex. Por que não está fazendo? Ah, é porque tem um G aqui. Pronto. Vai ficar esse produto maior do que esse produto. Isso. Obrigado, eu vi depois. Muito bem. Todo mundo concorda com isso, né? Que esse produto vai ser maior do que isso daqui. Deixa eu só ver. Isso. Aí, terminou ou não terminou? Acabou, né? Eu coloquei, eles não estão com sinal negativo. Por quê? Porque no produto a gente faz o jogo de sinal. Então aqui onde está o cursor, quando eu fiz o produto, eu fiz menos com menos, ficou mais, né? Então ficou simplesmente o produto aqui das duas. Ó. E depois da desigualdade, menos com menos, também ficou mais, né? Eu troquei o sinal porque o F é negativo. Aí, menos F é positivo. Menos G é positivo. Menos N é positivo e esse também é positivo. Ok. Então, com esse delta aqui, onde foi que a gente chegou? Que o produto dos F's vai ser maior do que o número, né? E o produto dos F's aqui é positivo. O produto dos N's também é positivo, né? Porque esses dois valores são negativos, esses dois também. Então, o que isso significa? Que não importa o N que a gente tome, né? Esse produto vai ser maior do que ele. Então, esse produto vai para mais infinito, né? Que é justamente o que a demonstração conclui. Ele vai para mais infinito positivo. Tá, detalhada desde o início. Vamos fazer a revisão, né? Revisão da demonstração. Então, foi o que a gente fez aqui. Tá aqui. Primeiro, nós abrimos as definições, tá? Tá aí destacado essa definição quando o f vai para menos infinito, né? Então, para todo n negativo, eu tenho um ΔI. Quando x se aproxima de A, né, encurralado por esse ΔI, f de x, né, as imagens acabam se tornando menores do que N1. Segunda definição é a definição pelo G, né? O G também está indo para menos infinito. Então, peguei um N2, não necessariamente sendo N1. Peguei um ΔI também, não necessariamente sendo ΔI, né? Então, a gente diz, né? Qualquer número que eu pegue negativo, né? Eu consigo um delta, de tal maneira que esse delta vai garantir que x esteja próximo de A, e as imagens do G vão ser menor do que quaisquer números N2 que a gente escolher. Né? Essas duas é praticamente a mesma definição. Como aqui são dois deltas, a gente tem que pegar um só. Então, nós pegamos o mínimo. Tá? E com o mínimo, a gente já pode operar, né? Essas duas desigualdades já são garantidas por esse mesmo delta, por esse delta aqui, né? E o que foi que a gente fez, né? Eu trabalhei as desigualdades quando os termos são positivos, porque do jeito que está escrito aqui, por mais que não tenha o sinal de menos, mas tanto f como g e como esses n's
são negativos. Então, para deixar eles positivos, eu preciso trocar o sinal deles. Então, eu troquei o sinal de todo mundo. Eu escrevi menos F, né? Isso que está dentro do parênteses é um valor positivo, menos G, menos N1 e menos N2. E o que foi que a gente percebeu, né? Ao fazer essa troca de sinal, deixa eu só ver se... Deixa eu só escrever isso aqui. Né? Isso aqui eu posso dizer isso. Isso, se somente se... Pegar essa expressão aqui. Pronto, só para dar uma visualizada. Se eu trocar de sinal, né, esses dois termos, esse sinal do meio também troca. Mesma coisa vai acontecer com G, né? Não vou fazer o que eu fiz aqui, mas vai acontecer a mesma coisa. E como esses valores agora são positivos, quando eu fizer o produto, essa desigualdade não vai se alterar, né? Com valores positivos não tem essa alteração, então ele permaneceu aqui, ó. Esse mesmo sinal aqui. Não, essa troca não é nesse caso que você escreveu. É isoladamente, né? Eu fiz a troca aqui. Para esse caso, tá correto, sim. Tá correto. Perfeito. Muito bem. Só finalizando, né? Eu troquei o sinal aqui, no G também, fiz os produtos, né? Do menos F com menos G, e esse sinal não vai mudar, né? Com menos N1 e menos N2. Ok, aí quando eu fiz o produto é que eu, né, só fiz o jogo de sinal, menos com menos deu mais e menos com menos deu mais. Aí acabou, né? O produto desses dois vai ser maior do que alguém, né? E isso significa que meu produto vai para mais infinito, né? Independente dos sinais, né? E como é que se faz o produto e multiplica por menos? É como se fizesse o produto e multiplicasse por menos um, isso. No caso, acho que ele está explicando, né, a pergunta do Reginaldo. Na verdade, eu fiz o produto do menos F menos G. Não é nessa ordem. É a ordem inversa. Eu multipliquei o F menor do que menos um, eu multipliquei essa desigualdade por menos um e multipliquei no G, depois que eu multipliquei um pelo outro. Exatamente. Pronto, exatamente. Fiz esse produto por menos um e esse produto por menos um também, né? Isso. Aí depois eu fiz o produto que gerou a desigualdade. Tá. Com essa demonstração, é necessário que a gente faça mais uma? Antes de perguntar isso, é, aqui no meu tempo é 8h19, né? 8h20. A gente vai até 8h25, não é isso? Ou é 8h35? 8h25. Tá. Então, para fazer demonstração, aí fica, né, o tempo não é favorável. Tá, só para fixar melhor. Muito bem. Eu acho que o tempo não vai ajudar, tá, para a gente fazer a demonstração de outro, né? Não hoje. Então, eu acho que... Deixa
Deixa eu ver aqui, porque tem a gente poder fazer mais um. Ah, ainda tem mais um aqui, ó. Também são 7. Se a minha função vai para zero, então 1 sobre 0 em módulo, aí vai só para mais infinito. Aí depois tem limites no infinito, né? E tem aqui umas questõezinhas. Eu estou pensando em fazer o seguinte, eu encerraria a aula agora, e na próxima aula a gente começaríamos com mais uma demonstração, né, de uma dessas 7, tá? E depois a gente continuaria, né, se fosse necessário, o assunto. Tranquilo? Então eu vou reservar esse tempinho, né, que daqui a pouco vai entrar a turma de FMC. Eu vou reservar esse tempinho para se alguém tiver alguma dúvida, tá? Antes de mais nada, eu só quero saber se essa demonstração que eu fiz hoje ficou claro. Eu sei que eu fiz lento, a ideia é fazer lento mesmo a demonstração, né? Porque são importantes esses passos, assim, ficarem bem enraizados, assim. O que fazer, o que pegar, né? Pelo menos dentro desse contexto, né? Ajuda muito, inclusive outras disciplinas. Quando você for ver demonstração, fica mais claro. Pois tá, então, se eu for atropelar, aí, às vezes até eu, né, às vezes até quem demonstra não está sabendo mais nem o que está fazendo, né? Tem que fazer lento mesmo, né? A parte teórica é mais, você tem que dar uma atenção melhor. Pois tá, então, quem não tem dúvida, tá, eu estou liberando já, né? Já pode ir para a lanchonete, né? Para as áreas de convivência comum, né? Pegar o circular que não tem mais aula. Tá? E próximo, eu estou aqui ainda aguardando se alguém tiver ainda alguma pergunta, tá? Mas de novidade só vai ter na próxima aula. Tá? Mais uma vez, obrigado a presença. Mas é por aí mesmo. No início, né, é meio que uma paulada, assim, você dá a primeira demonstração usando epsilons e deltas, aí dá aquele, né? Meu e-mail tem no Cigar, tá? Você abre a tela principal do Cigar, tem pouco abaixo da minha foto, tem lá